Eu quero comentar sobre Josué. 2 versículos. A gente leu 9, né? Mas eu só vou falar sobre 2. Mas para eu falar de Josué, você precisa entender quem é Josué, quem foi Josué. Você precisa pelo menos lembrar, né? Então eu vou fazer só para te colocar onde eu quero que você entenda, um resumão. Josué, ele era liderado por Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, lembra? Deus usou para então, Moisés. Ele foi líder de Josué, treinou Josué. E nesse momento em questão, Moisés morreu. E o povo, a nação, precisava de um novo líder, precisava de alguém para continuar a obra, precisava de alguém para continuar conduzindo eles. Então Deus levanta Josué. E eu quero trazer para vocês algumas características sobre Josué. Josué, o nome Josué é um nome hebraico, mas trazido para o grego é o mesmo que Jesus. Sabia disso? Curiosidade para você, Jesus. Que significa também Salvador. Há muitos que falam, né, que Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, principalmente nessa época neotestamentária, sabe, dos primeiros 5 livros, tal. Então, Josué, ele prefigura a figura de Jesus. Aquele que terminaria de conduzir o povo até a sua redenção, até a posse da sua promessa. Josué. Josué foi um brilhante líder militar. Enquanto Moisés era o intercessor, Moisés orava, clamava, Josué liderava o povo na batalha. Então, tantas batalhas que o povo passou, né, durante seus 40 anos no deserto, Josué foi o grande líder na maioria dessas guerras. E a grande maioria ele ganhou. Então, Josué era um bom estrategista. Ele era um homem de caráter. Fala assim, caráter. Josué não tinha um caráter duvidoso. Lá em Números tem uma passagem, né, que conta que o povo está ali meio triste, meio querendo desanimar. Então Josué percebe, a Bíblia vai dizer que Josué percebe a tristeza do povo. Então Josué se levanta e começa a falar, a conversar, a discursar com o povo. Então, em questão de minutos, o povo então começa a ficar cheio de esperança novamente. Então, o povo gostava, o povo tinha fé no que Josué falava. Quando Josué falava, o povo, eles não duvidavam. Porque eles viam em Josué integridade. Eles viam em Josué um caráter bom e a ser seguido. Josué tinha um testemunho excelente. E uma das características mais marcantes de Josué era o seu coração nobre. Um coração nobre que remetia ao reino do Senhor. Josué era esse homem que, para ele poderia faltar tudo, menos a presença do Senhor. Josué poderia sentir a falta de qualquer coisa, mas ele não aceitava não sentir mais a presença do Senhor. Josué, ele era esse homem que, no momento das dificuldades, das crises, ele poderia estar passando o pior momento de sua vida, a pior crise. Ainda assim, o povo sempre encontraria Josué orando, clamando e falando: Deus, ainda que tudo não esteja bem, o meu coração é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Esse era Josué. A chave do sucesso de Josué foi a sua submissão a Deus. Quando Deus falava, Josué ouvia. Deus poderia estar gritando e ninguém ouvindo, mas Josué ia ouvir. Josué era esse cara que não deixava de ouvir a Deus. O povo poderia falar assim: Deus não está falando. Josué falava negativo: Deus está falando, eu estou ouvindo.
mas Moisés, Josué, Deus não está falando não. Josué falava, gente, Deus está falando. Lembra quando ele foi pispiotar a terra lá com Caleb? Se esconderam lá para ver Canaã, né? E viram um monte de gigante junto com os outros lá. Josué e Caleb chegaram, um olhou, eu imagino a cena, sabe? Um olhando para a cara do outro e falou assim, cara, moiô, é muita gente grande pra gente. E Josué e Caleb que lutavam na guerra, imagina Josué falando, nossa, qual que é a estratégia para derrubar esse gigante? Será que jogar uma corda para derrubar a perna dele? Será? E aí um monte de gente, os caras que estavam com ele chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, a terra é legal, mas desiste, viu? Porque vai dar ruim se a gente for ir contra os gigantes. Irmãos, na mesma hora Josué ficou muito bravo com o povo. Falou, não, gente, não, Moisés, não vamos desistir, porque Deus falou que Ele estará conosco. Deus falou que aquela terra já é nossa. Nós não vamos desistir, porque o Senhor falou. Esse era Josué. Agora que você está familiarizado com Josué, eu posso chegar onde eu quero chegar com você hoje. Irmãos, quando a gente chega numa certa idade, quando a gente já começa a entender algumas coisas, a gente começa a ver, a entender que a nossa vida, ela é cheia de decisões. Uma decisão na vida, um monte, né? Quem já tomou decisão ruim? Quem já tomou decisão boa? Pelo amor de Deus, né, gente? Ufa, pelo menos uma vai. A nossa vida ela é cheia de decisões. E o fato é que para tomar decisões na nossa vida, nós precisamos de muita coragem. Porque dependendo da decisão que você precisar tomar, se você não tiver coragem para tomar a decisão, você fica para trás. Dependendo da decisão que você precisa tomar na sua vida, se você não tiver um direcionamento de Deus, irmão, você vai quebrar a cara. Dependendo da decisão ou da posição que você precisa tomar, se você não estiver em oração, vai dar ruim. E aqui no capítulo que a gente leu, se você reparar depois, se você ler, né, você vai ver que Deus, Ele fala com Josué de uma forma diferente. Em nenhum momento Deus chama Josué de servo. Se você for reparar na leitura, Deus fala com Josué, mas se referindo a Moisés como servo. Deus fala, Josué, o meu servo Moisés morreu, mas você vai ficar no lugar dele. Josué, assim como eu fiz através do meu servo Moisés, você também vai ver eu fazendo através de você. Josué, assim como você viu o meu servo Moisés obedecendo as minhas leis, você também precisa obedecer. É Deus simplesmente chamando Josué e falando assim, Josué, é agora. Ou você decide agora ou não tem mais volta. Mas aqui eu lendo, irmão, dá a impressão que Deus nem deixou Josué escolher. Ou vai ou vai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão tão quietinhos. Ok. Versículo 1, ó. Depois da morte, não quero. Versículo 2. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Jordão, atravessar a terra que sou para os seus israelitas. O 3, como prometi a Moisés, todo lugar que puser os pés eu darei a você. O versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
legal aqui nesse texto é que nós vemos que Josué, ele tinha esse cuidado de sempre seguir o direcionamento do Senhor. Josué, ele tinha esse cuidado. Ele tinha o cuidado de sempre seguir as ordenanças do Senhor sobre a vida dele. Josué, ele é daquele tipo de pessoa que não dava um passo sem antes ouvir de Deus se era ou não para ele dar aquele passo. Josué, ele era aquele cara que, se Deus falasse para ele não ir, ele não iria. Se Deus falasse, Josué, não faz, ele não faria. Josué, ele tinha isso dentro do coração dele, irmão. E trazendo para as nossas vidas, o quão importante, irmãos, é nós termos a direção do Senhor nas nossas vidas. Isso trata-se de fé também. O que é o centro da fé, da caminhada cristã? É a fé. O que nos direciona como crentes no Senhor, como filhos e filhas dele? É a fé naquilo que Ele disse que faria. Só que nós vemos um tempo em que mulheres e homens que poderiam estar vivendo algo muito além com o Senhor simplesmente estão parados. Pessoas que o Senhor vê e sabe que poderia estar vivendo grandes coisas extraordinárias, simplesmente não estão vivendo porque pararam. E quando eu digo isso, eu estou dizendo isso referindo-me a pecado, irmão. Eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Sobre você ter um tempo e ouvir, Senhor, eu preciso tomar tal decisão. O que o Senhor acha? Senhor, eu preciso dizer sim ou dizer não aqui. Eu digo sim ou eu digo não? Senhor, eu preciso mudar de emprego. Eu vou ou não vou? Senhor, eu vou mudar de cidade. Eu vou ou não vou? Se eu for, o Senhor estará comigo? Se eu ficar, o Senhor vai ficar comigo? Nos falta isso. Talvez alguns aqui já tenham perdido grandes oportunidades simplesmente porque não ouviu o Senhor. Coisa que talvez esteja ali, ó, na nossa mão, pertinho assim da gente conquistar. E nós deixamos de conquistar porque não estamos atentos àquilo que o Senhor está direcionando. Atentos àquilo que o Senhor está falando. Atentos àquilo que o Senhor está nos conduzindo. Que nessa manhã, irmãos, você consiga romper. Que nessa manhã você consiga romper nas suas decisões. Que nessa manhã você consiga romper e ouvir o Senhor na sua vida. Ouvir o direcionamento dEle sobre você. Eu, na virada de ano, passei com a minha família. Do dia 30 para o dia 1º, né? Quando deu 10h30, eu comecei a ficar incomodada. Esqueci a palavra. Comecei a ficar incomodada. E aí parecia que tinha uma formiga em mim. Eu comecei a andar assim, coçar a cabeça. E estava tendo uma jogatina ali de Uno. Quase morte entre os primos, porque, né, mais 4 rolando ali um em cima do outro, mais 2. Um pula-vez. Uma guerra. De boa, entre primos. Eu comecei a ficar incomodada e tal. Aí eu tive que sair. Aí eu fui andar na casa. De onde eu andar, estava chovendo. Aí eu senti o Senhor falar assim: menina, vai orar. Ai, Deus, agora? Aí eu
incomodada e tal. Aí, vai orar. Tá. E fui. Eu falei, mas o senhor quer que eu ore o quê? E aí Deus me deixou, como dizem os homens, de jão. Eu falei, tá, ele mandou eu orar, vou orar. Sabe a oração genérica? Ó Deus Santo, poderoso, estou aqui em tua presença. Apresenta a minha vida. Amém. Aí começou a vir sobre mim um temor, sabe? Era como se o meu coração estivesse pegando fogo naquele momento. A minha perna começou a tremer, então eu falei... Aí eu sentei, respirei fundo e falei, tá bom, Senhor. Qual é o assunto de hoje? Você quer viver algo novo comigo esse ano? Bom, claro, né? Você quer experimentar milagres da minha parte? Eu falei, óbvio. Você quer viver o que você nunca viveu comigo antes? As perguntas de Deus, faz cada pergunta óbvia pra gente. Falei, sim, ele falou assim, então entrega pra mim o que você nunca entregou antes. Faz pra mim o que você nunca teve coragem de fazer antes. Me dá. Eu preciso que você me entregue. Eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te liberar. Você não sabe o que é, mas eu também não vou te falar. Mas eu preciso que você confie, apenas me entregue. E quando Deus pede para entregar, dá um medinho. Porque o que Ele vai pedir dessa vez, né? Então, se Ele ministrou o meu coração, você vai consagrar os primeiros dias desse ano para mim. Os primeiros 45 dias desse ano vão ser para mim. Toda a sua agenda, você vai me incluir nela. A sua prioridade vai ser estar se consagrando a mim. Tudo. Se você tiver algum compromisso, e eu precisar que você cancele esse compromisso para passar o tempo comigo, você vai fazer. Não importa o compromisso, não importa a pessoa, não importa. Você vai fazer. Você topa? Eu falei, mas Deus, e o que vai acontecer? Ele falou, não te interessa. Só tá. Aí eu entrei num negócio de jejum, né? Estou, né? Porque não tem 45 dias ainda que o ano começou, né? Então, irmãos. E cada semana Deus foi me dando. Eu montei uma planilha de oração. Nunca fiz isso, sabe? Propósito de oração, tá? Eu fui escrevendo assim. E foi me dando todos os esquemas. Igual ele fez com Noé, que ele deu a arca. Que Noé desenhou a arca. Ele deu todo o esquema de oração. Pelo que orar, pela área que orar. Pelo que não orar, pelo que jogar fora, pelo que deixar. Foi lá. E eu posso te afirmar, irmãos e irmãs, que esse ano eu já vi cada milagre. O mês nem acabou, mas eu estou colhendo tanta coisa. Que eu paro e eu começo a chorar, igual eu estou querendo chorar agora. Um dia Deus me permitiu, eu quero contar tudo para vocês. Mas sabe o que me deixa mais boba e por que eu estou compartilhando isso com vocês? É que quando nós temos coragem para ouvir o Senhor e coragem para obedecer aquilo que Ele está direcionando, Ele faz infinitamente aquilo que nós pensamos ou pedimos para Ele. O que Ele nos pede é o nosso coração. O que Ele nos pede é assim, filho, filha, confia no que eu estou falando. Confia na minha direção. Se o Senhor Ele te deu uma promessa e você não sabe como aquilo vai se cumprir, sabe o que você faz? Tenha coragem para acreditar que aquilo vai acontecer, que você não saiba como, ainda que você não saiba os meios que aquilo vai acontecer. Irmão, se foi Deus quem falou, vai acontecer.
Não tem céu, não tem inferno, não tem diabo que se levante para cancelar uma promessa feita pelo Senhor. Ele faz. Diferente de nós que prometemos e às vezes não cumprimos, o Senhor, Ele promete e cumpre. E por fim, para a gente encerrar, vai lá no versículo 6. A gente vai encerrar, já que eu quero orar com você. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado para obedecer toda a lei que meu servo lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde andar. Ser forte e corajoso. Repita assim comigo, ó. Eu preciso ser forte e corajoso. Essa é a palavra para essa manhã. Seja forte e seja corajoso. Forte por quê? Forte em que sentido, irmão? Forte para avançar. Forte para permanecer. Forte o suficiente para entender que não é na sua força. Forte o suficiente para entender que não é por você, não é para você e não é. Forte o suficiente para entender que tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Seja forte para entender que quando lhe faltarem força, a força do Senhor é que vai te trazer essa força que você precisa. Seja forte. Seja forte para permanecer ainda que você não queira. Seja forte para lutar pela tua família. Seja forte para lutar pelo teu casamento. Seja forte para lutar pelos teus filhos. Seja forte. Somos soldados do Senhor. Nós cantamos aqui que o Senhor é nosso general, né? E que por Ele nós marchamos. E tem tanta gente desistindo de tanta coisa que é valiosa. Essa semana uma jovem me chamou para conversar e falou assim: Vera, eu preciso conversar. Eu falei, então diga. Ela falou assim: Vera, eu preciso tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu estou para casar. Só que Deus tem ministrado no meu coração que eu preciso terminar o meu noivado. Eu falei, tem mesmo? Falou, tem. Ela falou, Vera, eu sei, eu tenho muita certeza no meu coração que Deus está me ministrando isso. Só que tem um negócio, Vera. A gente vai casar daqui 3 meses. E Deus está me falando que se eu casar com Ele, talvez eu e Ele, a gente não rompa naquilo que Deus quer que a gente rompa. Deus está ministrando no meu coração que não é com Ele que eu vou casar. E que não é comigo que Ele vai casar. Deus está ministrando no meu coração que se eu casar com Ele, eu vou barrar o melhor de Deus sobre a minha vida. Vera, o que eu faço? Eu falei, mano, se Deus está falando... Ela falou assim, mas Vera, tem outra coisa. Eu falei, vixe. Deus quer que eu entregue a minha área sentimental para Ele. E você vai terminar o namoro, o que é entregar uma área sentimental, né? Ela falou assim, mas Vera, por que Deus faz isso com a gente? Eu falei, olha... Aí eu mandei um áudio
áudio super pastoral para ela. Antes, né, eu falei, Jesus, e agora? Socorre eu. Vai que é só um momento de loucura dela é terminar com o menino. Mas eu vou confiar que é o Senhor que está falando. Eu mandei um áudio para ela, né? Eu falei, ó, existem coisas que o Senhor nos pede. Eu não vou lembrar tudo que eu falei, não. Eu vou só resumir, tá? Porque foi um podcast de 5 minutos. Eu vou só resumir o que eu falei para ela. Eu falei, ó, menina, eu falei o nome dela. Às vezes Deus nos pede algo. E a maioria das coisas que Deus nos pede, e quando Ele pede mesmo, aquilo dói pra gente entregar. Só quem passou pela dor de entregar algo pro Senhor sabe o que é essa dor. Mas quando se trata de relacionamento, de área sentimental, é mais doloroso ainda. Porque é uma das áreas mais importantes da vida no ser humano. Porque tem a ver com família. Irmãos, o mais sagrado para Deus nessa terra é a família. E quando alguém tem que tomar uma decisão, né, com quem casar, como se casar, é uma decisão super importante. Talvez seja por isso que você está sofrendo. Não, menina, que eu falei outras coisas, tá? Por que eu estou relatando isso para você? Porque a luta pela nossa família começa mesmo quando nós não temos uma família para lutar por ela. Porque a nossa oração, ela é atemporal. Ela é antes do que nós estamos fazendo e vai depois do que nós já vivemos. A oração, ela vai. A oração, ela perdura, né? Ela vai pela eternidade. Então seja forte, irmão, para guerrear pela sua família. Esteja na posição para lutar pela sua família. Seja forte. Ah, eu não estou vendo um resultado. Continua. Ah, eu não estou vendo resposta. Continua. Deus não falou em nenhum momento para você desistir da sua família. Deus não falou em nenhum momento para você desistir do seu casamento. Continua. Seja forte. E ainda que você não conseguir permanecer em pé, melhor ainda, permaneça de joelho. Esteja em oração pela tua casa, esteja em oração pela tua família, esteja em oração pelos teus filhos. E se teus filhos não tiverem idade para casar, ore pelo seu genro e pela sua nora. Ore pelos seus netos, ainda que você ainda nem imagine em ter. Ore. Deus é um Deus de geração. Ele ouve orações. E o que Deus mais ama fazer é responder orações. Seja forte. Seja forte para renunciar a pecado. Seja forte para lutar contra tentações. Irmão, tentação, como que a gente combate tentação, irmão? É ficando de frente com ela? Não, é correndo. Se você está vendo que vai dar ruim, não fica, sai. Seja forte para cuidar do melhor que Deus te deu, a sua alma. O melhor presente que Deus vai te deu sobre a sua salvação. Seja forte para permanecer firme e cuidar da sua salvação. Seja forte para permanecer e entender que Deus tem uma direção e a palavra dele não passa disso. Seja forte. Agora também tem a parte do corajoso. Como assim, Vera, ser corajoso? Ah, irmão, é corajoso para aceitar toda a vontade de Deus para a sua vida. O maior ato de coragem que a gente vê na Bíblia é Jesus no Getsêmani. Na passagem, Jesus começa a orar, porque ele começa então a se preparar para a cruz. Jesus então começa a sentir toda a sua agonia. Era aquele momento do Getsêmani, que ele está ali naquela oração, que ele precisa então ver Deus cumprindo sobre ele o plano de Deus sobre Jesus para nos alcançar.
A oração mais corajosa que o nosso mestre fez foi: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, por mim eu não faria, porque vai doer, mas que a tua vontade permaneça. Irmãos, que você tenha coragem para dar passos de fé no Senhor. Que você tenha coragem para aceitar tudo aquilo que o Senhor tem te direcionado. Tenha coragem para tudo que você lê na palavra dele, igual Deus falou: Josué, leia e medite na minha lei, medite, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, que nós tenhamos coragem para cumprir, não apenas ler, porque só ler é fácil, irmão, o difícil é você cumprir. Que o Senhor te dê coragem para cumprir essas palavras. Que o Senhor te dê coragem para aceitar aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está te direcionando, aquilo que Ele está pedindo para você deixar de lado, aquilo que Ele está te pedindo para você desistir. Que você tenha coragem. Que nessa manhã, irmãos, o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres fortes, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que, quando vier a tempestade e quando vier o problema, não vão se afugentar, não vão desistir, mas vão continuar, vão permanecer, vão ir além, vão lutar, vão crer que o Senhor é quem dará a vitória no final. Fica de pé.